Gisele, a amante do inquisidor, parte 3, capítulo 10. Andando de um lado a outro no imenso salão de sua casa, Lucena esbravejava. Desde que Ramon a abandonara, seu humor havia se alterado consideravelmente. Como ainda não descobriu nada? Que espécie de pai é você? A única coisa que consegui apurar é que Ramon está quase falido. Mas o motivo para querer se casar. Você é um homem rico, poderia ajudá-lo? Talvez ele estivesse envergonhado. Envergonhado, Ramon? Não acredito. Quero saber o que houve. Papai, exijo que você descubra o nome da sem-vergonha que o tomou de mim. O que você quer que eu faça? Mande alguém segui-lo? Não deve ser assim tão difícil. Dom Fernão suspirou desanimado. Desde que descobrira que Ramon perdera todos os seus bens em dívidas, deixara de ter interesse nele. Lucena que o perdoasse, mas ele não poderia permitir que sua filha se casasse com um pobretão. Sua família podia ser tradicional e nobre, mas Ramon estava falido. Aos poucos ia vendendo suas propriedades, perdia tudo no jogo de dados, gastava fortunas em joias e roupas e descuidava das terras. Em breve não teria mais nem onde morar. Minha filha, pense bem. Ramon está falido, esqueça-o. Posso arranjar-lhe coisa melhor. Quem foi que disse que ainda quer o Ramon? Não quer? Tornou com genuíno assombro. Não. Não quero mais um homem que se suja com meretrizes. Quero vingança. Ramon me usou. Tentou abusar de minha pureza. E tudo isso para quê? Para acabar me trocando por uma vagabunda ordinária? Acalme-se, Lucena. Você não sabe se ele tem outra mulher? Tem. Tenho certeza de que tem. E você vai descobrir e me contar. Eu exijo. Você prometeu. Dando-se por vencido, Dom Fernão saiu, deixando Lucena entregue ao seu ódio. Ela não podia se controlar. Ramon a seduzira num dia para poucos dias depois terminar tudo com ela. Era um canalha. Dizia-se apaixonado, jurara-lhe eterno amor, prometera torná-la a mulher mais feliz do mundo. Tudo mentira. Só o que queria era enganá-la para seduzi-la. Agora que já conseguira o que queria, ela não tinha mais serventia, porque se deixara convencer. Tornara-se ela também uma das vagabundas com que ele se deitava. Ramon lhe dissera que não a amava mais e que por isso não podia mais se casar com ela. Mas aquilo não ficaria assim. Vingar-se dos dois. Descobriria quem era a mulher e daria um jeito de vingar-se. Seu pai tinha dinheiro. Não lhe seria difícil arranjar alguém que os matasse. Enquanto isso, Dom Fernão seguia em silêncio para a casa de Blanca. Mas ela não estava. Precisava se confortar nos braços de alguém, pensou em Gisele. Já não tinha mais motivos para procurá-la, pois entregara a Esteban a doação que ela fizera. Ainda assim, sentiu que só ela poderia confortá-lo naquele momento. Depois de refletir por alguns segundos, deu ordens para que o cocheiro levasse até a taverna. Gisele, como sempre, dançava sobre a mesa e sorriu quando ele entrou. Ao final da dança foi ter com ele. Que prazer, Dom Fernão estava com saudades. Ele sorriu e sentou-a em seu colo, beijando seu pescoço. Vamos sair daqui? Ela se levantou e foi puxando pela mão. Saíram e tomaram a carruagem, e dentro em pouco já estavam nus, sob os lençóis. Gisele já não aguentava mais aquele porco, mas tinha uma tarefa a cumprir. Seria a última. Depois diria a Esteban que era hora de parar. Já estava ficando velha demais para aquilo. Dom Fernão não tocou no assunto da filha. Gisele não tinha nada com aquilo, e ele não fora ali em busca de conselhos. O sexo que Blanca ainda não podia lhe dar, era isso que ele queria. Passando os dedos sobre o seu peito, Gisele observou com fingido ressentimento. Pensei que não veria mais. Na verdade, não veria mesmo. Afinal, já cumpri a missão que Monsenhor Navarro me confiou e não tinha mais motivos para procurá-la. Ainda assim você veio. Senti a sua falta. Ela o acariciou novamente e indagou em tom casual. E o casamento já marcou a data? Ainda não, mas vai ser para breve. Gisele suspirou fingida e acrescentou com ar sonhador. Vou sentir saudades. Virei vê-la vez por outra. Ele mentiu.
Gostaria de conhecê-la. Minha noiva? Ela sentiu. Isso é impossível, porque Blanca é uma moça direita. Não vai aos lugares que você frequenta. Gisele ficou indignada. O cretino ainda a humilhava. Bem merecia a fogueira. Sei que Blanca não é como eu, revidou, tentando conter a raiva. Deve ser uma moça bastante prendada para conquistar o seu afeto assim dessa maneira. Percebendo que a havia ofendido, Fernão deu-lhe um beijo na testa e ponderou. Não se ofenda, Gisele. Não é nada pessoal. Gosto de você, mas você é uma mulher da vida. Não precisa lembrar-me disso. Sei muito bem o que sou e conheço o meu lugar. Só falei que gostaria de conhecer Blanca por curiosidade para ver a mulher que arrebatou seu coração. Com um sorriso maroto, ele a abraçou e prosseguiu. Blanca é uma boa moça, mas não sai muito. Já sei, só sai para ir à igreja. É beata mesmo, não é? Mais ou menos, respondeu cauteloso. Ela fez uma pausa estudada e prosseguiu em tom de confidência. Sabe, Fernão, resolvi me afastar da igreja. Não gosto dos olhares que as mulheres me lançam, só porque não sou feito elas, pensam que são melhores cristãs do que eu. Entendo o que quer dizer. É muito ruim ser diferente, não é? Ser incompreendido. Isso também acontece com você, mais ou menos, é. Pode-se dizer que sim. Por quê? O que foi que aconteceu? Não aconteceu nada, respondeu cauteloso. É que Blanca? O que tem Blanca? Nada. Nada que lhe interesse. Por que não se abre comigo? Talvez possa ajudá-lo. Não pode. Não estava funcionando. Gisele precisava mudar de tática. Já estava ficando cansada de se deitar com aquele porco, que só ousava sem nada dizer. Começou a acariciá-lo novamente e foi falando em seu ouvido. Posso fazer por você muito mais coisas do que imagina. Continuou a acariciá-lo e a beijá-lo. Você é uma mulher e tanto, Gisele, murmurou ele. No entanto, você não confia em mim, disse ela com voz sedutora. Confio? Então por que não me fala de Blanca? Por que insiste tanto em falar de Blanca? Porque quero conhecer melhor a mulher que vai tirá-lo de mim. Ela não vai me tirar de você. Não é o que parece. Você dorme comigo, mas não confia em mim o suficiente para me contar seus segredos. Será que tudo o que faço não demonstra o quanto gosto de você? Louco de vontade de acabar com aquela conversa, Fernão não se conteve. A mente toldada pelo desejo deixou escapar a confissão. Blanca é uma moça honesta e pura, só que é metade moura. É isso, Gisele. Está satisfeita? Blanca é filha de um mouro. Esforçando-se para não dar a perceber seu ar de satisfação, Gisele continuou a conversa, tentando fazer com que ele lhe contasse tudo. Como assim, filha de um mouro? Seus pais não são daqui? Sua mãe era espanhola, mas seu pai era mouro. Durante a guerra pela retomada de Granada, que era onde ela vivia, os mouros foram executados ou expulsos. Seus pais foram mortos, mas eu consegui trazê-la para cá. Quer dizer que você lhe salvou a vida? Arregalou os olhos, dando mostras de profunda admiração. Trouxe-a para cá, arriscando-se a ser descoberto e preso? Fernão, você é um herói. Cheio de si, Dom Fernão inflamou o peito e contou-lhe tudo, até o nome dos pais de Blanca. Gisele exultou. Conseguira finalmente. Aquele porco nojento havia confessado que sua querida Blanca era moura, dando-lhe os elementos com que faria denúncia contra ambos. Bem feito. Já não suportava mais vê-lo babando atrás dela. Ele lhe dava nojo, e só o que pensava agora era em sua liberdade, a liberdade que Esteban lhe daria. Quando Dom Fernão chegou a casa naquela noite, Lucena estava sentada na sala à sua espera, e se levantou apressada logo que o viu entrar. Lucena, exclamou ele assustado, levando a mão ao coração, quase me mata de susto. Já é tarde, papai, onde esteve? Vai tomar conta da minha vida agora, vai. Não se trata disso, mas o senhor sumiu, até Blanca estava preocupada. Blanca esteve aqui, veio à sua procura. O que disse a ela? O que poderia dizer? Que eu não sabia onde estava. Ele balançou a cabeça e foi caminhando em direção ao corredor. Já passava da meia-noite e no dia seguinte precisaria levantar-se cedo. Vou me deitar, boa noite. Não vai me dizer onde esteve? Fernão parou no meio do corredor e olhou para ela com ar enigmático, dizendo com voz de cansaço: estive em reunião com umas pessoas, negócios. Até essa hora? Por que está me vigiando?
por causa de sua promessa. Quero saber se já descobriu alguma coisa sobre Ramon. Não acha que está sendo muito insistente? Não tive nem tempo de tomar as devidas providências. De quanto tempo ainda vai precisar? Até que eu morra? Consumida pelo ódio? Fitando-a com ar de espanto, Fernão se aproximou e perguntou perplexo. Ódio? É isso que não entendo. Por que todo esse ódio? Já não lhe disse? Ramon tentou alguma coisa com você? Como assim? Você sabe, tentou alguma intimidade? Coberta pelo rubor, Lucena escondeu o rosto entre as mãos e virou-se de costas para ele, sentindo o rosto arder diante da chama que bruxuleava na tocha presa na parede. Não, pai. Odeio Ramon porque ele me enganou. Sei que tem outra mulher. Havia tanto ódio na voz de Lucena que Fernão titubeou. Parecia-lhe mesmo que algo havia acontecido. A transformação da filha fora muito rápida e Fernão sabia que só um motivo muito poderoso poderia causar tanta mudança. Ele inspirou profundamente, deu-lhe um tapinha no ombro e finalizou. Vá dormir, minha filha, deixe Ramon comigo. Foi para o seu quarto, bocejando, os olhos já pesados de tanto sono. Só muito depois foi que Lucena o seguiu. O dia estava quase amanhecendo quando ela conseguiu pegar no sono. Mal conseguira fechar os olhos, quando pesadas batidas na porta a despertaram. Ouviu quando a criada foi abrir, e o ruído de botas batendo no chão irrompeu na casa. Vozes se altearam, vindas da sala, e o pai acordou. Lucena escutou quando ele saiu do quarto e foi para a sala, e ainda pôde ouvir suas palavras de indignação. Mas o que é que está acontecendo aqui? No mesmo instante foi agarrado por 2 homens, que o prendiam com força, enquanto um terceiro desenrolava um pergaminho e começava a ler. Por ordem de sua eminência, o cardeal Esteban Navarro, inquisidor do Tribunal do Santo Ofício de Sevilha, fica Dom Fernão Lopes de Queiroz, neste dia 28 de maio de 1495. Intimado a comparecer à sua presença no tribunal, onde será recolhido à masmorra por tempo indeterminado, até que sejam apurados os fatos da mais alta heresia contra ele denunciados. O quê? Balbuciava Dom Fernão. O que está acontecendo? Heresia, como se atrevem? Parada na porta da sala, Lucena os fitava sem nada entender, tentando imaginar o que estaria acontecendo. Como é que Monsenhor Navarro ousava acusar seu pai de heresia? Pensou em intervir, mas o medo a paralisou. E se a ordem também a alcançasse? Indignada com o que estava acontecendo, ficou olhando sem nada dizer, respiração suspensa, à espera de que o homem desenrolasse outro pergaminho e lesse o seu nome também. Mas isso não aconteceu. A ordem se referia apenas a seu pai e ele foi sendo levado sob protestos. Em meio ao medo e ao desespero, Lucena ainda conseguiu perguntar: do que acusam meu pai? Lamento, senhorita, mas não posso dizer mais nada. Seu pai é acusado da prática de atos heréticos e é isso só o que eu sei. Empurrou-a para o lado e os homens passaram, arrastando Dom Fernão, que berrava e esperneava. Isso não vai ficar assim, esbravejava. Monsenhor Navarro vai me pagar. Soltem-me, não fiz nada, soltem-me. De nada adiantaram suas súplicas. Fernão foi arrastado e levado à força para a masmorra, sem nem saber do que estava sendo acusado. Somente 2 dias depois, quando já havia sido submetido a toda sorte de torturas, foi que Esteban apareceu. Monsenhor Navarro suplicou humilde: por que estão fazendo isso comigo? Que foi que fiz? Dom Fernão declarou o outro solene: está sendo acusado da mais alta heresia, por se envolver com uma mulher que adota práticas contrárias aos costumes de fé da igreja. É de nosso conhecimento que sua noiva, Blanca Vades, é filha de um mouro nojento, chamado Hamed Kamal. A limpeza de sangue é necessária e não podemos permitir que a descendência moura continue a espalhar seu sangue profano pela nossa terra santificada. Apavorado, Dom Fernão começou a chorar e a gemer em desespero. Onde está Blanca? O que fizeram com ela? Blanca pôs-se a gritar. Blanca, onde está? Pode me ouvir? Na mesma hora sentiu uma dor aguda nos pés e soltou um grito de pavor. O carrasco acabara de queimar a sola de seus pés, causando-lhe imenso sofrimento. Não adianta gritar, Dom Fernão. Blanca não pode ouvi-lo de onde está. Porque não confessa logo seu crime, como Blanca já o fez, e acaba logo com seu suplício.
Blanca confessou, é claro. Arrependeu-se e quis salvar sua alma, porque não faz o mesmo. Embora seu sofrimento fosse imenso, Dom Fernão não se deu por vencido. Se confessasse, aí sim é que estaria tudo acabado. Não tenho o que confessar, não fiz nada, não é o que parece. A denúncia contra o senhor foi bastante clara. Que denúncia? Quem fez essa denúncia? Isso não importa. Seus atos foram testemunhados por alguém que veio às mesas inquisitoriais e o denunciou, é o quanto basta. Tentando imaginar quem teria sido capaz de uma coisa daquelas, Dom Fernão pôs-se a pensar. Até que a imagem de Gisele surgiu espontânea em sua mente. Teria sido ela? Seria possível? Na véspera contara-lhe sobre Blanca, confessando que ela era filha de um muçulmano. Gisele teria sido capaz de traí-lo, mas por quê? Não dizia que o amava? Ou tudo não teria passado de um embuste? Pensando melhor, fora Monsenhor Navarro quem os aproximara, mandando à sua taverna para buscar a tal doação. E Gisele parecia mesmo muito receptiva, apaixonando-se por ele logo de início. Como é que uma mulher linda feito Gisele, com todos os homens aos seus pés, fora se apaixonar logo por ele? Só então compreendia. Quando ele se confessara apaixonado, seu orgulho e sua vaidade não deixaram de que percebesse que aquilo não passava de fingimento. Gisele queria iludi-lo para conseguir fazer com que ele lhe desse informações sobre Blanca, e conseguira. Ele tolamente contara-lhe tudo. Ela era uma mulher sensual e ardilosa, e não fora difícil arrancar-lhe a confissão sob os lençóis de sua cama. Como fora estúpido. Foi Gisele, não foi? Tornou com raiva aquela vagabunda meretriz ordinária. Como se atreve a dar ouvidos a uma vadia feito Gisele, em lugar de acreditar na palavra de um nobre e honrado feito eu? A palavra de um nobre de nada vale se fere as leis de Deus. Não devia fazer isso, monsenhor. Sou homem rico, influente. Gisele não é nada, é uma vagabunda delatora. Qualquer vagabundo pode ser testemunha de heresia, e é dever de todo homem ou mulher temente a Deus denunciar os delitos de que tenha conhecimento, sob pena de tornar-se cúmplice do crime. Gisele é uma meretriz. Isso não é crime também? Esteban não respondeu. Com aceno de cabeça, chamou o carrasco para dar início à nova sessão de torturas. Dessa vez participaria ele mesmo do processo inquisitorial. Precisava arrancar a confissão daquele herege para depois purificar sua alma. Era seu dever de ofício. Em outra masmorra, Blanca era também supliciada. Logo após a prisão de Dom Fernão, ela fora presa também e levada ao calabouço, onde fora interrogada e torturada. Ainda não vira Monsenhor Navarro, mas sabia que ele apareceria. Haviam-lhe dito que Fernão a traíra e a delatara, mas ela não acreditaria, pois se for ele mesmo que a tirara de Granada, por que agora os entregaria aos padres? Não, Fernão nada tinha a ver com aquilo, a não ser pelo fato de que a amava. Blanca não podia ver nele nenhuma ofensa às leis da igreja. Capítulo 11. Gisele sentiu imensa alegria ao ver Esteban descer da carruagem diante de sua casa. Fazia já algum tempo que não via e sentia sua falta. Seus sentimentos para com ele eram puros e verdadeiros, e por mais que estivesse apaixonada por Ramon, amava Esteban como se fosse seu pai. Agiu muito bem com Dom Fernão, Gisele. Elogiou ele. Após abraçá-la, sua confissão é questão de tempo. E a tal de Blanca também já confessou? Não. Blanca parece uma moça ingênua, mas confia no tolo. Se ela soubesse. Gisele deu de ombros e foi puxando pela mão em direção ao seu quarto. Não tinha muito interesse em Dom Fernão ou qualquer outro acusado. Executava sua missão sempre da melhor forma possível, mas o destino daqueles a quem delatava não lhe interessava muito. Esteban deixou-se conduzir passivamente ao quarto da moça, embora não houvesse ido ali para aquilo. Gisele já não lhe despertava tanto desejo. Apesar de bonita e esbelta, não tinha mais o frescor da juventude, e seu corpo também não guardava mais a rigidez da mocidade. Ainda assim, seguiu-a sem dizer nada, e aceitou o amor que ela lhe oferecia. Por que está tão calado? Indagou ela, logo após se amarem. Ele a olhou mansamente, tentando encontrar um jeito de lhe dizer o motivo que o levara até ali. Estou cansado.
deixou escapar num suspiro. De mim, da vida, da sua vida ou da minha, da de nós dois. Não estou entendendo, Esteban. Pensei que você me amasse. Gosto de você, mas acho que já está na hora de pararmos com isso. Por quê? Tornou ela entre decepcionada e contente. Já estou ficando velho, e você também já não é mais nenhuma garotinha. Você tem me servido com extrema fidelidade e eficiência durante todos esses anos, mas agora não preciso mais desses serviços. Como assim? Quer dizer que não lhe sou mais útil? Não é isso. Mas é que hoje creio que posso prender os suspeitos de heresia sem o seu concurso. Como fez com Dom Fernão? Ironizou. Dom Fernão foi o último. Gisele silenciou, porque estava discutindo com ele. Não era isso mesmo que queria, sua liberdade? Encerrar sua carreira de delator e meretriz? Não pretendia agora se dedicar exclusivamente a Ramon. Pensando nele, considerou. Acho que está certo, Esteban. Também estou ficando cansada. E já está rica, não é? Não precisa de mim nem do dinheiro que lhe dou. O que juntou durante todos esses anos é o suficiente para levar uma vida tranquila e sem preocupações, não é mesmo? Algo no tom de voz de Esteban chamou sua atenção. Ele devia saber de alguma coisa que ela não sabia. Cuidadosamente, escolhendo as palavras, redarguiu. Está acontecendo alguma coisa que eu não saiba? Ele soltou um profundo suspiro, alisou seus cabelos e respondeu com fingida displicência. Não está acontecendo nada. O que eu quero evitar que venha acontecer. Miguel está me pressionando. Miguel, sempre Miguel. Aquele padre me odeia. Não entendo o que ele tem a ver com isso. Nada, não se impressione. Miguel apenas se preocupa demais. Tem medo dos comentários dos outros padres. É só isso? O que mais poderia ser? Sei que muitos delatores acabaram também sendo delatados. Acha que corro esse risco? Você está sob a proteção de Esteban Navarro. Ninguém ousaria tocá-la. Tem certeza? Absoluta. Nem sequer se cogita de uma coisa dessas. O que acontece é que estou preocupado com a minha imagem. Não fica bem para um cardeal ser alvo dos comentários alheios. Sossegue, minha querida. Ninguém jamais ousaria associar o seu nome à heresia. Sou um inquisidor influente, talvez o melhor que Sevilha já tenha visto. Ninguém tem tantas condenações como eu, esteja certa. Meu nome goza de prestígio e respeito por toda a Espanha, até mesmo pela Europa. Quem pensaria em me enfrentar? As meias-verdades de Esteban acabaram por tranquilizá-la. Do jeito como falava, parecia que ele estava acima de qualquer suspeita e jamais acabaria sendo alvo do Santo Ofício. Realmente seria muito difícil provar algo contra ele, mas aqueles que o serviam poderiam facilmente ser atingidos. Embora Navarro tivesse esse medo, não deixou transparecer nada a Gisele. Sabia que ela corria grandes riscos, mas não queria alarmá-la. Se tudo corresse bem, ele conseguiria contornar aquela situação e controlar o ódio de Miguel, e ela estaria a salvo, ao menos era o que esperava. E você, prosseguiu Gisele, não verei mais. Acho que você deve se afastar de Sevilha. Ficou louco? Sevilha é o meu lar, para onde espera que eu vá? Estive pensando. Creio mesmo que já chegou a hora de você se casar. Casar? Tornou sonhadora. Já antevendo sua felicidade ao lado de Ramon. Sim, casar. Será o melhor para você e para mim, não concorda? Concordo. Sim, casar. Um homem maravilhoso, um lar de verdade, o respeito da sociedade. Que bom que concorda, porque já escolhi seu noivo. Como assim? Escolhi o seu noivo, que quer dizer? Exatamente o que você ouviu. Já escolhi um noivo para você. Mas Esteban? Você não pode, não quero, isto é, eu nem o conheço. Mas vai conhecer, creia-me. Ele é o melhor para você nesse momento. É um senhor viúvo muito rico que mora em Cádiz e aceitou desposá-la. Já está ficando velho e ficou feliz em poder ter uma esposa mais jovem. Não, Esteban, não quero me casar. Você acabou de concordar que seria o melhor, mas não com esse noivo que você escolheu. Posso eu mesma escolher o meu marido? Sinto, mas já está tudo acertado. Tudo acertado? Quer dizer que você tramou isso pelas minhas costas. Fiz o que era melhor para você. Não vou me casar com esse velho, não vou. O nome dele é Solano Dias e é muito rico. Não me interessa.
Não vou me casar com ele pronto. Não entendo por que a recusa. Há pouco concordou que o casamento seria uma boa ideia. Pareceu-me mesmo bastante feliz. A ideia é excelente, mas quero me casar com o homem que eu escolher. Quem poderia ser esse homem? Que eu saiba, você não tem ninguém? Ou será que tem? Ela ficou confusa. E se lhe contasse sobre Ramon, talvez ele aceitasse, já que estava tentando arranjar-lhe um marido. Não lhe custaria nada casá-la com o homem que ela amava. Esteban começou a balbuciar. Há pouco conheci um homem. Ele é maravilhoso. É tudo com que sempre sonhei. Um homem? Tornou desconfiado. Você conheceu onde? Na taverna. Quem é esse homem? Chama-se Ramon de Toledo. Durante alguns minutos, Esteban permaneceu remoendo aquele nome, tentando se lembrar de onde é que eu conhecia. Por fim, deu um sorriso sarcástico e desdenhou. Ramon de Toledo é um vagabundo falido. Isso não me importa, eu amo. Ama? Será que foi por isso que trabalhou tão bem com Dom Fernão? Queria o caminho livre para você? Se está se referindo ao fato de que ele e a filha de Dom Fernão foram noivos, saiba que está enganado. Será mesmo? Foi o próprio Dom Fernão quem me disse que eles iam se casar. Iam, mas não se casaram. Ele me ama e por isso rompeu o noivado. Ramon de Toledo, quem diria? Por favor, Esteban, suplicou Gisele, atirando-se aos seus pés. Deixe que me case com Ramon. Prometo que você nunca mais ouvirá falar de mim. Naquele momento, Esteban sentiu imensa piedade de Gisele. Sentia-se responsável por ela. Fora por ele que ela ingressara naquela vida. Que culpa tinha de ser uma mulher bonita e ambiciosa? Quando chegara a Sevilha, Gisele era quase uma menina, pobre e inexperiente, cheia de sonhos e fantasias. Vivera na pobreza durante muitos anos. Era natural que almejasse uma vida melhor. O casamento com Ramon talvez resolvesse seus problemas. Solano era um homem idoso e não saberia satisfazê-la. Quanto tempo decorreria antes que ela arranjasse um amante? Ele alisou seus cabelos e ergueu-a pelos ombros. Ela estava chorando, e ele enxugou suas lágrimas, apertou seu queixo e concluiu. Está certo, Gisele, se é o que quer que seja. Oh, Esteban, nem posso acreditar que seja verdade. Aguarde alguns dias até que Dom Fernão seja executado. Não quero que a filha dele cause problemas. Depois, eu mesmo providenciarei tudo, como um presente de casamento. Por que não aprende também? Não temos nada contra Lucena, mas não se preocupe com ela. O processo de expropriação de bens não é demorado e logo ela não será ninguém. Depois que ele se foi, Gisele pôs-se a berrar pelas escravas. Belinda correu a atender e Gisele foi logo perguntando. O senhor Ramon já chegou? Já, senhora. Belita está lá no porão com ele. Pois o que está esperando para chamá-lo? Vá, vá. Aos tropeções, Belinda saiu em busca de Ramon. Quando Monsenhor Navarro chegara, Belita, já orientada por Gisele, correra ao porão para esperá-lo. Assim que ele entrou, contou-lhe que o cardeal se encontrava em companhia de sua senhora, e Ramon foi obrigado a esperar. Já estava impaciente quando Belinda entrou. Senhor Ramon, a senhora Gisele o chama com urgência. Monsenhor Navarro já se foi? Já sim. De um salto, Ramon correu ao quarto de Gisele, escancarou a porta e, sem lhe dar chance de dizer qualquer coisa, apertou-a de encontro a si e beijou-a sofregamente. Ao saber que Esteban estava com ela, viu-se dominado por louco ciúme, imaginando-a nos braços do outro. Tolinho, gracejou Gisele, percebendo seu ciúme. Esteban agora é como um pai para mim. Pai, sei que pai dorme com sua filha. Deixe de bobagens e sente-se. Tenho algo importante a lhe contar. Curioso, Ramon sentou-se na cama, com Gisele ao seu lado. Ela tomou a sua mão e acariciou-a, levando aos lábios e fitando com ar enigmático. O que houve? Tornou Ramon, por que tanto mistério? O que acha de se casar comigo? Casar-me com você seria a felicidade suprema, pois pode ir se acostumando a essa felicidade. Em breve estaremos casados. Como assim? Em minúcias, Gisele contou-lhe a conversa que tivera com Esteban, e Ramon exultou. Já estava começando a gostar dele. Esteban é um homem maravilhoso, elogiou Gisele. Só o que quer é o meu bem. Você e eu vamos ser muito felizes, você vai ver.
Não vai mais dormir com ninguém, vai? Ela riu gostosamente e apertou suas bochechas. Só com você, meu amor. De hoje em diante, serei exclusivamente sua. Entregaram-se ao amor. Estavam realmente felizes, certos de que poderiam levar uma vida tranquila e sem preocupações. Naquele momento, era o que mais desejavam, viver em paz, um para o outro. Capítulo 12. Com a chegada do inverno, as ruas de Sevilha começaram a esvaziar e as pessoas evitavam sair e enfrentar os ventos frios que sopravam com a nova estação. Já passava de meio-dia e Gisele deixara Ramon em casa, adormecido, partindo apressada para a taverna. Agora mais do que nunca, precisava cuidar dos negócios. Ramon dissera que iria ajudá-la, mas ficara dormindo em seu primeiro dia de trabalho. Agora viviam juntos. Desde que contara a Esteban sobre seu envolvimento, não tinham mais por que esconder que estavam apaixonados. Esperariam até que Dom Fernão fosse executado e se casariam de verdade. O dia estava escuro, e as nuvens cinza anunciavam que uma tempestade em breve iria desabar. Gisele saltou da carruagem em frente à porta da taverna e, envolta em grosso manto de veludo, pôs-se a caminhar apressada, tentando fugir da ventania. Foi quando algo lhe chamou a atenção. Toda encolhida num canto da parede, uma mulher chorava baixinho. Gisele parou por alguns segundos e olhou para ela. A moça estava de cabeça baixa, mas percebeu que alguém a observava. Ao levantar o rosto, Gisele se surpreendeu. Jamais havia visto uma mulher tão bonita. Sua pele morena parecia de veludo. Seus cabelos negros eram como seda. Seus olhos escuros brilhavam feito 2 contas de ébano. Ficou impressionada, curiosa para saber o que uma moça tão bonita fazia tirada na calçada. Aproximou-se. A outra encolheu-se toda à sua chegada. Tentou levantar-se e fugir correndo dali, mas Gisele a deteve com um aceno de mãos. Por favor, espere, disse em tom cordial. Não vou lhe fazer mal. A moça foi se levantando vagarosamente, apoiada à parede, e parou de frente para ela. De perto era ainda mais bonita. O que faz aí? Tornou Gisele interessada. Como a outra não respondesse, prosseguiu. Está ferida? Alguém lhe fez algum mal? Não pode falar? A moça balançou a cabeça e respondeu entre soluços. Perdoe-me, senhora, que estava com fome. Desatou a chorar descontrolada, ameaçando tombar no chão novamente. Foi então que Gisele percebeu o quanto ela devia estar fraca e com frio. Com cuidado, ajudou-a a erguer-se novamente e levou-a para dentro. Fazia muito frio e a coitada estava quase congelando. Do lado de dentro da taverna, Gisele levou-a para perto da lareira, já acesa para espantar o frio. Sanches gritou para o empregado. Traga uma caneca de vinho e boa assado para a moça comer. Logo a comida e a bebida chegaram, e a moça devorou a perna de cordeiro que Sanches lhe estendera. Bebeu o vinho a grandes goles e aos poucos foi sentindo que recobrava forças. Lambeu os dedos de satisfação e virou-se para Gisele, acrescentando com timidez. Nem sei como lhe agradecer, senhora. Gisele sorriu e retrucou. Qual é o seu nome? Manuela. De onde você vem, Manuela? De Madrid. Bem se vê que não é daqui. Tem um jeito de falar diferente. Manuela deu um sorriso encantador e, jamais refeita, acrescentou. E você como se chama? Gisele. Sou a dona deste lugar. Rapidamente passou os olhos pelo interior da taverna e considerou. Será que não está precisando de uma ajudante? Depende, respondeu Gisele, já imaginando onde gostaria de colocá-la. O que sabe fazer? Ela deu de ombros e respondeu timidamente. Posso arrumar as mesas. Sanches já faz isso. Posso ajudar Sanches. Gisele balançou a cabeça negativamente e continuou. Sabe dançar? Sei sim. Poderia dançar para mim, agora? Porque não, a taverna está vazia. Meio sem jeito, Manuela postou-se no meio do salão. E a música? Sanches, cante uma canção para a moça dançar. O empregado soltou uma risada debochada e pôs-se a cantar com sua voz de barítono desafinada, fazendo com que Manuela levasse a mão aos ouvidos e fizesse uma careta. Pode deixar que me arranjo sozinha, protestou. Sanches deu de ombros e foi lavar as canecas. Quando Manuela começou a dançar, ficaram admirados. Ela dançava tão bem quanto Gisele. Ao final da apresentação,
Manuela olhou para Gisele e indagou com um sorriso, já sabendo o efeito que havia causado sobre ambos. E então gostaram? Sanches bateu palmas e assobiou, enquanto Gisele fazia com que ela se sentasse ao seu lado. Gostei muito, Manuela. O que acha de um emprego de dançarina? Fala sério. Falo sim. Quem dança aqui sou eu, mas já estou ficando cansada. Não sou mais nenhuma menininha e quero me dedicar a outras coisas. Quando a vi, fiquei impressionada com a sua beleza e imaginei se não poderia me ajudar. Agora, vendo-a dançar, tive certeza de que você é a pessoa ideal para me substituir. Então, o que acha? Aceito o emprego? Se aceito, é claro que aceito. Enquanto não estiver dançando, você pode auxiliar Sanches com as mesas. Ela concordou e Gisele prosseguiu. Tem algum lugar para ficar? Não. Acabei de chegar de Madrid. Vou lhe indicar uma estalagem. Chama-se o Mascate. É bem perto daqui. Gisele apanhou uma pena e escreveu o endereço num pequeno pedaço de papel, estendendo-o para Manuela, que o leu e retrucou emocionada. Obrigada. Gisele limitou-se a sorrir e continuou. Por que você veio para Sevilha? Ela baixou os olhos, olhou de um lado para o outro e confessou. Tive que fugir. Estava sendo perseguida. Gisele sobressaltou-se. A última coisa que queria era uma fugitiva da Inquisição. Quem estava perseguindo? Andei me metendo com gente importante em Madrid. Um jovem conde muito rico e bonito, só que era casado. E a mulher dele descobriu e quis matar você. Completou Gisele num gracejo. Pior, ela se suicidou e o pai dela colocou todos os seus homens atrás de mim. O jeito foi fugir. E o tal conde? Sofreu muito, ele me amava realmente, sabe? E você também o amava? Ela deu de ombros e respondeu com um certo alinhamento. Não sei. Ele era bom para mim, tratava-me feito uma rainha, dava-me joias e sedas que tive que deixar para trás. Não tive nem tempo de apanhar minhas coisas. Ou voltava para buscar minhas joias, ou salvava a pele. Preferi salvar minha vida. Posso começar de novo do nada. Homens há muitos por aí. Gisele se calou. Manuela tinha um jeito doce e meigo, mas parecia já haver sofrido bastante na vida. Contudo, sua beleza seria muito útil naquele momento. Ela precisava descansar e dedicar mais tempo a Ramon, mas não podia abandonar os negócios. Muitos homens iam ali para vê-la dançar e acabariam se afastando se ela simplesmente parasse. Mas se lhes apresentasse outra moça linda e mais jovem, sensual e excelente dançarina, tinha certeza de que conseguiria manter a clientela, afinal não fora por outro motivo que a tirara do frio. Realmente, Manuela agradou. No dia seguinte, quando os homens começaram a chegar à taverna, ficaram impressionados com tanta graça e beleza. Ainda gostavam muito de Gisele, mas não foi difícil fazê-los se acostumar a Manuela. Além de dançar muito bem, ela possui um encanto natural que cativava os homens. Nas horas vagas, auxiliava Sanches com as mesas para a alegria dos fregueses, que lhe davam palmadinhas e beliscões, sem que ela reclamasse, coisas que jamais ousariam fazer com Gisele. Até então, Ramon ainda não havia aparecido. Por mais que Gisele insistisse, ele não se animava a ir à taverna. Ramon, meu querido, disse ela certa vez, não se esqueça de que agora teremos que viver dos meus negócios. A taverna será minha única fonte de renda, e sua também. Você já vendeu tudo o que possuía, não tem mais nada. Não acha que já está na hora de se interessar pelo que é seu também? Com um profundo suspiro, Ramon abraçou e acabou concordando. Tem razão, é que não estou acostumado a trabalhar. Pois trate de ir se acostumando. A taverna até que é divertida, e depois tem a Manuela. Quero que você a conheça. Vai ver se tenho ou não razão quando digo que ela é linda e que foi a pessoa ideal para me substituir. No dia seguinte, ao meio-dia, Ramon entrava com Gisele na taverna. Sanches arrumava as mesas, enquanto Manuela limpava o chão. Ramon cumprimentou Sanches e foi apresentado a Manuela. Tem razão, Gisele, concordou admirado. Manuela é mesmo uma moça muito bonita. Ela deu um sorriso brejeiro e continuou a trabalhar, fingindo que não lhe prestava atenção. Ramon observava atentamente, com o olhar embaivecido, acompanhando o molejo de seu corpo enquanto esfregava o chão. Essa admiração não passou despercebida a Gisele. Queria apresentar-lhe Manuela,
para que ele visse como era bonita, não para que ficasse caído por ela. Ramon, percebendo seu ciúme, puxou Gisele e sentou em seu colo, beijando-a com paixão. Não há mulher feito você, Gisele. Por mais linda que sejam as outras, jamais serão como você. Ela sorriu satisfeita e apertou-se a ele. Entretanto, algo em seu olhar lhe dizia que tomasse cuidado. Embora Gisele soubesse que jamais permitiria que Manuela lhe tomasse Ramon, nem Manuela nem qualquer outra mulher, porque Ramon lhe pertencia somente a ela. Capítulo 13. Sentado diante da janela, Juan lia um trecho da Bíblia para o Monsenhor Navarro, sem prestar a menor atenção às suas próprias palavras. Sem que percebesse, Esteban observava, desde o dia em que chegara com febre e delirando, chamando o nome de Gisele, não haviam conversado sobre o ocorrido. Juan não se lembrava de nada do que dissera no delírio, e Esteban achou melhor não tocar no assunto. Juan, em seu mutismo, pensava numa maneira de rever Gisele. Não sabia que Esteban haviam terminado com ela e pretendia casá-la com Ramon. O cardeal, não querendo fazê-lo sofrer, nada dissera a respeito, e o noviço alimentava a ilusão de que Gisele também gostava dele e que sentia sua falta. Juan chamou Esteban. Juan, onde está com a cabeça, menino? O rapaz havia interrompido a leitura e perdera-se em sua saudade. Precisava ver Gisele o quanto antes, ou acabaria adoecendo. O quê? Respondeu ele em tom apalermado. Chamou Monsenhor Navarro? Por que parou de ler? Juan olhou para a Bíblia, pousada sobre o seu colo, e segurou-a novamente, recomeçando a leitura. Se Juan não prestava atenção no que lia, Esteban também não entendia o que ouvia. Ambos estavam com o pensamento preso na mesma pessoa, embora por motivos diferentes. Subitamente alguém bateu à porta. Era um outro noviço que vinha chamar Monsenhor Navarro, dizendo que uma dama estava ali para vê-lo. Seria Gisele? Não, pensou Esteban. Gisele podia ser tudo menos uma dama. Mandou que Juan continuasse a leitura e foi atender o chamado da tal dama. Ela havia sido introduzida em seu gabinete particular e assim que ele entrou, correu ao seu encontro e beijou-lhe o anel, fazendo profunda reverência. Monsenhor Navarro, disse com voz sonora, é um imenso prazer conhecê-lo. Esteban recolheu a mão gentilmente e foi se sentar-se em sua poltrona, mandando que ela se sentasse à sua frente. Em que posso servi-la, senhorita? Lucena Lopes de Queiroz. Ele levou um susto, mas conseguiu se controlar. Conhecia apenas de nome, jamais a havia visto pessoalmente. Ela era uma moça muito bonita, o que o deixou surpreso. Ramon trocara uma moça tão linda e fresca por Gisele. Por mais bela que Gisele fosse, já não era mais uma mocinha. Muito bem, senhorita Lucena, prosseguiu ele sem demonstrar surpresa. O que posso fazer pela senhorita? Monsenhor Navarro, não quero que pense que sou atrevida ou desrespeitosa, mas gostaria de saber o que foi que meu pai fez para ser preso. A moça tinha coragem, era preciso reconhecer, e até ali, correndo o risco de ser acusada também, era realmente um ato de bravura. Esteban se levantou da poltrona e dirigiu-se para a janela, respondendo sem se virar. Seu pai é acusado de heresia. Isso eu já entendi, mas o que foi que ele fez? Voltou-se para ela abruptamente e respondeu incisivo. Andou conspirando contra a igreja, senhorita Lucena, envolvendo-se com uma mulher moura. Refere-se a Blanca Vades? Ela mesma não sabia? Não sabia, pois fique sabendo. E é muita sorte sua não estar ao lado dela no calabouço. Lucena sentiu um arrepio de terror e quis fugir. Contudo, se saísse dali agora, deixaria a suspeita de que também estava envolvida com os mouros, se é que Blanca fosse moura, como ele dizia. Monsenhor Navarro, sou uma moça direita e temente a Deus. Vou à igreja todos os domingos, faço minhas orações e comungo regularmente. Que motivos teria o Senhor para me atirar no calabouço, junto de hereges que não respeitam a palavra de Deus? Ele olhou perplexo. Ela era uma moça muito corajosa e atrevida realmente. Fitando-o com ar ameaçador, revidou austero. O que pretende, senhorita Lucena? Libertar seu pai ou aquela mulher? Vim apenas lhe pedir o melhor, implorar pela vida de meu pai. Ele sempre foi um homem digno, não merece esse fim. Seu pai foi acusado de heresia.
quem o acusou, isso não importa. O fato é que as acusações contra ele são gravíssimas e estão sendo devidamente comprovadas e apuradas. Não há nada que eu e a senhorita possamos fazer. Ela começou a chorar e atirou-se ao chão, beijando seus pés. Por favor, Monsenhor Navarro, suplicou em lágrimas. Eu lhe imploro, tenha misericórdia, meu pai é um homem digno. Ele foi denunciado. Quem o denunciou só pode ser seu inimigo. Engana-se. Ele foi denunciado por pessoa que nada tem contra ele. Ela apenas ouviu sua confissão e nos contou. Era seu dever, assim como é o seu, não se intrometer nos assuntos da Inquisição. Por favor, reconsidere. Meu pai é um homem rico. Pode recompensar sua misericórdia. Seu pai não é mais rico, senhorita Lucene, nem você. Seus bens estão sendo confiscados pela igreja. O que foi que disse? Murmurou atônita. Confiscados? Não pode ser. O senhor não pode fazer isso. O que será de mim? Sinto muito, mas isso não é problema meu. Dê-se por satisfeita de não ter sido acusada também. Lucena chorava descontrolada e ele aconselhou: quer ajudar o seu pai? É claro que quero. Diga-me o que é preciso e eu farei, pois então aconselho a confessar. Isso salvará sua vida? Salvará sua alma. Sua vida já está condenada, mas sua alma ainda tem salvação. Rosto ardendo em fogo, Lucena levou a mão aos lábios, sufocando um grito de angústia. Monsenhor, implorou à beira do desespero, não faça isso, eu lhe suplico. Meu pai é inocente. Sou um homem justo, senhorita. Se seu pai não tivesse se envolvido com aquela falsa cristã, eu seria o primeiro a proclamar-lhe a inocência. Lucena silenciou. Não sabia nada sobre Blanca Sermoura, mas não queria acabar caindo na armadilha de Navarro. Se ele estivesse tentando usá-la para que entregasse o pai, era preciso ter muito cuidado. Com os olhos vermelhos de tanto chorar, ela engoliu em seco e finalizou. Lamento tê-lo incomodado. Vejo que o senhor está ainda bem longe de saber o que realmente significa justiça. Virou-lhe as costas abruptamente para sair. Quando ia abrindo a porta, alguém a empurrou pelo lado de fora, e ela levou um tremendo susto quando a porta bateu em sua cabeça, fazendo um galo em sua testa. Meu Deus! Exclamou Miguel com perplexidade. Perdoe-me, senhorita. Não sabia que estava do outro lado. Não foi nada, contestou Lucena, esfregando a testa ao mesmo tempo em que se dirigia novamente para a saída. Passou por ele e saiu para o corredor, caminhando apressada sem olhar para trás. Ainda atônito com o incidente, Miguel fitava Esteban, tentando adivinhar o que havia acontecido. Mas a imagem de Lucena ficou martelando em sua cabeça e ele foi atrás dela sem dizer uma palavra ao amigo. Senhorita? Chamou vendo-a virar à esquerda no fim do corredor. Sem lhe prestar atenção, Lucena continuou caminhando a passos cada vez mais largos. Será que aquele homem queria prendê-la? Vendo que ela não parava, Miguel parou a correr atrás dela, alcançando-a já no limiar do portão. Senhorita? Falou ofegante, puxando-a pelo braço. Um momento. Ela foi obrigada a se voltar. Vendo seus olhos inchados, o nariz vermelho, a testa ferida, Miguel sentiu que seu coração se apertava. Ela era linda e pura, exatamente como ele gostava. Perdão, padre, disse ela entre um soluço e outro. Preciso sair, porque há pressa. Tornou Miguel encantado com sua voz doce. É que tenho um compromisso. Será que não pode esperar? Por quê? Para que possamos conversar. Não tenho mais nada para conversar, Monsenhor Navarro disse tudo. Não sou Monsenhor Navarro. Talvez possa ajudá-la, porque não me conta o que a aflige. Lucena podia sentir o seu olhar lúbrico e pensou que talvez ele pudesse ser de alguma valia. Imediatamente mudou de postura, fez um beicinho gracioso e pôs-se a chorar de mansinho, agarrada à sua mão. Oh, padre, não sei mais o que fazer, estou desesperada. Com os braços ao redor de seus ombros, Miguel foi conduzindo-a para o seu gabinete. Venha comigo, criança, e abra o seu coração. Deixe-me ser seu confessor. Ela se deixou conduzir com passividade, a mente já tramando o que deveria fazer. Entrou no gabinete de Miguel de cabeça baixa, agarrada ao braço que ele lhe estendera. Sentou-se na poltrona e ficou olhando para ele com ar de súplica. Aquilo quase o levou à loucura. Seria ela virgem? Só podia ser. Muito bem, minha filha. Agora que estamos sós,
Por que não me conta o que a está perturbando? Padre, nem sei o seu nome. Miguel. Miguel Ortega, ao seu dispor. Padre Miguel, meu pai foi preso e atirado ao calabouço, mas sei que é inocente. Quem é seu pai? Dom Fernão Lopes de Queiroz. Com ar compreensivo, Miguel fez com que ela lhe contasse tudo. Sabia que seria impossível salvá-lo, nem ele queria se indispor com Esteban, mas precisava conquistar sua confiança. Pousou a cabeça de Lucena sobre o seu colo e, acariciando seus cabelos, redarguiu em tom paternal. Não se preocupe, verei o que posso fazer por você. Vai me ajudar? Ele assentiu, promete? Prometo tentar, e agora vamos, pare de chorar. Com o lenço, enxugou as lágrimas de Lucena e apertou seu queixo, forçando-a um sorriso. Ela sorriu meio sem jeito e sussurrou, obrigada. Deixe tudo por minha conta. Levantou-se e abriu a porta. Era perigoso demais investir contra ela ali, em seu gabinete àquela hora. Agora vá para casa e aguarde meu chamado. Quando voltar, terei notícias para lhe dar. Mas animada, Lucena se foi. Sabia que ia impressionar o padre e estava disposta a usá-lo e a deixar que ele a usasse para conseguir o que queria. Pretendia salvar o pai, se possível Blanca também, e queria saber o nome de quem o havia delatado. Era o mínimo que poderia fazer para vingar o suplício a que estava sendo submetido e a expoliação que ela mesma estava na iminência de sofrer. Quando Esteban chegou de volta aos seus aposentos, Juan já não estava mais lá. A Bíblia, pousada sobre a poltrona, continuava aberta na página onde havia interrompido a leitura. Logo depois que Navarro saiu, Juan tomou uma decisão. Precisava ver Gisele o quanto antes. Saiu sem ser percebido e foi à casa da moça. Foi informado por Belinda que ela não estava e que já havia partido para a taverna, e ele foi ao seu encontro. Na taverna, procurou Gisele por todos os cantos. Ela não estava dançando e havia outra moça ajudando a servir as mesas. Ele se sentou a um canto, acabrunhado, e Manuela veio servi-lo. Ora, 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 exprimiu em tom maroto. Não é o noviço que temos aqui? Quero falar com a senhorita Gisele, anunciou Juan apressadamente, desviando o rosto das mãos de Manuela, que tentava beliscar-lhe as bochechas. Com um sorriso irônico, Manuela se afastou. Será que a Gisele andava seduzindo até noviços imberbes? Deu de ombros e foi para o quarto atrás da taverna, que também servia de escritório, onde Gisele fazia algumas contas em companhia de Ramon. O que é, Manuela? Indagou logo que a viu despontar na porta. Está aí um padreco querendo falar-lhe. Quem? Interveio Ramon, com medo de que se tratasse de Monsenhor Navarro. O noviço, não sei o nome. Deve ser Juan, esclareceu Gisele. O que será que quer dessa vez? Ela se levantou e Ramon foi atrás. Saíram abraçados e foram em direção à mesa a que Juan estava sentado. Vendo-os juntos, o rapaz sentiu uma opressão no peito. Na mesma hora o ciúme o corroeu e ele pensou que fosse pular no pescoço de Ramon. Como aquele homem se atrevia a tocar o corpo de Gisele? Que faz aqui, Juan? Perguntou Gisele, tentando disfarçar a má vontade. Algum recado de Monsenhor Navarro? Encarando Ramon com raiva, Juan replicou entre dentes. Nenhum recado. Passei aqui apenas para buscar a citária que a senhorita me deu e que na pressa deixei em sua casa naquele dia. Era verdade. Juan ficara tão confuso com a proximidade de Gisele que fora embora, deixando a pequena citária que ela lhe dera caída no chão. Fora esse o pretexto que arranjara para procurá-la novamente. Se é só por isso, podemos ir buscá-la agora, declarou Ramon. Não precisa se incomodar, senhor, voltarei outro dia. Levantou-se apressado para sair, e Gisele foi atrás dele. Não podia perdê-lo. Contava com ele para mantê-la informada sobre os passos de Miguel. Juan chamou já na rua. Reconhecendo a sua voz, o rapaz parou abruptamente. Gisele, suspirou embaraçado, desculpe-me. Não precisa se desculpar. Você não fez nada de errado. Não devia ter vindo aqui. Não devia mesmo. Isso não é lugar para você. Se Esteban descobre que esteve aqui sem sua ordem, vai ficar zangado. Eu vim aqui porque queria vê-la. Calou-se ruborizado, e Gisele tornou com ar sedutor. Está tudo bem, não precisa se explicar.
É que naquele dia saí correndo e, eu compreendo, você se assustou. Juan se aproximou dela e segurou sua mão, levando aos lábios e beijando-a com paixão. Aquele moço lá dentro, balbuciou, é seu amante. Por que quer saber? Porque eu o odeio. Deixe isso pra lá, Juan. Você é apenas um garoto. Eu a amo, Gisele. Não consigo mais parar de pensar em você. Lembro-me daquele dia do seu beijo, do seu corpo. Penso que vou enlouquecer. Pare com isso, você é apenas um menino. Não me importo. Eu a amo, Gisele. Se me ama de verdade, então tem que me prometer que não fará mais isso. Pode acabar se comprometendo. Se alguém descobrir que você vem à minha taverna, posso ser acusada de estar aliciando um jovem noviço e acabarei sendo presa. É isso que você quer? Meu Deus, é claro que não. Pois então não venha mais aqui. Pode ser perigoso para mim e para você. Está bem, Gisele? E preste atenção a tudo o que acontece naquela abadia. Padre Miguel quer a minha caveira. Não se preocupe. Se depender de mim, nada acontecerá a você. Gisele beijou de leve nos lábios e o despachou. Podia ser que não precisasse dele, mas era bom não facilitar. Do jeito que Esteban falava, Padre Miguel continuava instigando contra ela. Aquele padre era um demônio, e ela precisava de alguém que lhe desse notícias, caso algo acontecesse. Quando voltou para a taverna, Manuela estava sentada à mesa com Ramon, ambos às gargalhadas. Sentiu uma pontinha de ciúme que procurou disfarçar e foi em direção a eles. Posso saber o que é tão engraçado? Perguntou, tentando parecer natural. Ah, Gisele, fez eles, olhos lacrimejantes de tanto rir. Manuela estava me contando alguns casos. Não sabia que era tão engraçada. Gisele forçou o sorriso e sentou-se no colo de Ramon, beijando-o com ardor. Agora chega de conversa, murmurou em seu ouvido. Vamos para casa? Sem responder, Ramon se levantou e foi embora com ela. Já era noite, e o movimento na taverna havia aumentado. Ainda assim eles se foram. Em casa, Gisele explodiu. O que deu em você, Ramon? Pensa que sou cega ou idiota? Fazendo ar de espanto, Ramon contestou com ingenuidade. Nossa, Gisele, por que está tão zangada? Então não sabe? Não. Você e Manuela contando historinhas engraçadas. Então é isso. Contestou Ramon num gracejo. Está com ciúmes de Manuela? Ora, mas que tolice. Então já não lhe disse que você é a única que me interessa? Seu cínico. Eu bem percebi seus olhares para ela. E o que tem? Manuela é uma mulher bonita. Ou eu seria um louco se negasse. Nem você acreditaria em mim. Mas isso não quer dizer que eu esteja interessado nela. Não está? Não. Aproximou-se dela e tomou-a nos braços, beijando-a com paixão. Quando é que você vai compreender que eu jamais poderei amar outra mulher além de você? As palavras e as carícias de Ramon a convenceram. Realmente, Ramon não poderia amar mais ninguém. Manuela o impressionava pela beleza, sensualidade e graça. Mas até então não havia nada que o fizesse trair Gisele. Seu amor por ela era forte e verdadeiro, e ele lhe garantiu que ela não tinha motivos para sentir ciúmes. Manuela, contudo, não pensava assim. Não que estivesse apaixonada por Ramon, mas estava acostumada a seduzir. Sua própria mãe lhe ensinara, filha de uma meretriz, acostumara-se a ter todos os homens que desejava, e a indiferença de Ramon a incomodava. Por mais que ela se insinuasse, Ramon não a queria. Só pensava em Gisele, só tinha olhos para Gisele. Por mais que Manuela fosse grata a Gisele, não conseguia parar de pensar em Ramon, ao menos enquanto não conseguisse seduzi-lo. Capítulo 14. Estava ficando cada vez mais difícil para Dom Fernão resistir às torturas que lhe eram impingidas. A dor, a humilhação, o medo faziam-no enfraquecer a cada dia, mas ele não confessava. Seu corpo já estava todo flagelado, ossos esmagados, costelas partidas. Já nem conseguia mais falar direito. Contudo, ainda resistia. Apenas duas coisas o faziam resistir: o amor por Blanca e o ódio por Gisele. Monsenhor Navarro não falara claramente, mas dera a entender que fora realmente ela responsável por sua prisão. Estava tão certo de sua condenação que nem se preocupava com uma possível vingança. Mas ele sabia que se vingaria, fosse vivo ou morto.
vingar-se-ia de Gisele com todas as forças do seu ódio. Enclausurado entre as frias paredes de pedras da masmorra, não sabia se era dia ou noite. Podia supor quando anoitecia, porque o movimento de torturadores diminuía bastante, e os guardas cochilavam em seus postos. Ele também sentia as pálpebras pesarem. Naquele dia o corpo todo lhe doía, após intensa sessão no balcão de estiramento, ao qual permanecia ainda amarrado, braços e pernas dormentes. Após breve cochilo, foi despertado pelo ranger da porta de ferro que se abriu vagarosamente. Com extrema dificuldade, viu quando 2 vultos cobertos de negro entraram. Um deles permaneceu parado perto da porta, enquanto o outro se acercou do balcão. Na mesma hora, lágrimas começaram a escapar de seus olhos. Será que iria iniciar uma nova sessão de torturas? Um vulto vestido de negro se aproximou, e Fernão sentiu 2 mãos macias apertarem a sua, presas às correntes que atavam ao balcão. O vulto se curvou sobre ele e beijou de leve o seu rosto, e o capuz que lhe encobria as faces deslizou por seus ombros, revelando o rosto de Lucena, lívido e coberto de lágrimas. Lucena, foi somente o que conseguiu balbuciar, o pranto dominando seu peito. Oh, papai! Gemeu ela baixinho, tomada pela dor. O que foi que lhe fizeram? Dom Fernão não conseguia falar. A emoção, as lágrimas, o desalento haviam embargado sua voz de tal forma que só o que podia era chorar. Somente depois de muito tempo, em que ele permaneceu chorando, com Lucena ao seu lado, a chorar junto com ele, foi que conseguiu dizer: "E Blanca, ainda não pude vê-la, quis primeiro vir até você." Fernão fechou os olhos e soltou diversos soluços doloridos, fazendo com que Lucena também chorasse ainda mais. "Salve, por favor, salve-a. Não posso. Se pudesse, salvaria você." Juntando ao máximo as forças, Dom Fernão conseguiu retrucar com uma certa clareza: "Minha filha, já estou perdido. Sei que vou morrer." "Não diga isso. É verdade. Ninguém pode me tirar daqui, mas Blanca, faça o que for necessário, salve-a." "Vou tentar." "E Gisele?" "Quem é Gisele?" "A mulher que me colocou aqui." "Que mulher é essa?" "Gisele McKinley. Tem uma taverna do outro lado da cidade. A dama da noite. Foi ela. Ela me traiu, me denunciou." "Por quê? Como?" "O que fazia o senhor com essa Gisele?" "Isso não importa, mas você deve prometer que irá vingar a minha morte. Você tem que me prometer. Salvar Blanca, vingar-me, destruir Gisele." Os olhos de Dom Fernão começaram a revirar nas órbitas e sua boca começou a espumar, enquanto ele balbuciava coisas sem sentido. Lucena afastou-se horrorizada. Sentiu que uma mão a tocava no ombro, mas não conseguia tirar os olhos do pai. "Venha, Lucena," disse Miguel com piedade. "Ele está delirando." Coberta de pavor, Lucena levou a mão aos lábios e sufocou o grito, enquanto Miguel a puxava para fora. Amparando-a, foi com ela para os seus aposentos. Era alta madrugada e não havia ninguém nos corredores. Não corriam o risco de ser surpreendidos. Rapidamente, Miguel abriu a porta de seu quarto e empurrou-a gentilmente para dentro. Lucena desabou sobre a cama e chorou por quase meia hora, sem que Miguel ousasse interrompê-la. Ao final, indagou em desespero: "Por que não o deixam logo morrer?" "Não podemos. Há um médico que acompanha as sessões de tortura para assegurar que ele viva. O suplício é que está depurando a sua alma." Totalmente transtornada, Lucena enxugou os olhos encarando Miguel e disse com ódio: "Quero encontrar essa tal Gisele McKinley e destruí-la. Quero fazê-la sofrer tudo o que meu pai está sofrendo nesse momento." Miguel exultou. Tudo o que mais queria era uma aliada. O ódio de Lucena bem poderia ajudá-lo a acabar com Gisele. "Minha querida," tornou ele com ternura, "Gisele é uma mulher difícil de se apanhar. É protegida de Monsenhor Navarro." "Protegida como assim?" "Bem," prosseguiu ele, aproximando-se dela na cama e acariciando a sua mão, "ela é, ou melhor, ela foi amiga íntima de nosso cardeal." "Isso, você entende?" "E daí? Quando foi que ela conheceu meu pai?" "Seu pai e ela eram amantes." "Amantes? Mas papai estava noivo de Blanca Valdez e iam se casar." "Seu pai ia se casar com Blanca, mas dormiu com Gisele. Isso não é nada demais, minha querida."
Gisele é uma meretriz, é para isso que serve. Mas como foi que papai foi se envolver com uma mulher dessas? Espere, ele falou numa taverna, como era mesmo o nome? Dama da Noite. Isso, Dama da Noite. Você conhece? Pode me levar até lá? O que você poderia fazer indo até lá? Vou matá-la. Quer ser presa? Quer juntar-se ao seu pai e a Blanca? Ela não respondeu, mordendo os lábios de ódio. É claro que não quer, não é mesmo? Quer vingança? Mas para se vingar deve ter paciência e esperar. O tempo irá nos ajudar. Nos ajudar? O que quer dizer? Vou ajudá-la, minha querida. Sozinha será praticamente impossível conseguir atingi-la. Navarro apanharia antes disso, mas com a minha ajuda tudo será mais fácil. Vou ajudá-la a se vingar de Gisele de tal forma que você se sentirá não apenas vingada, mas compensada de todos os seus sofrimentos. Gisele é uma vagabunda e não merece viver, nem morrer, merece sofrer, agonizar. O que você tem contra ela? Eu, particularmente, nada. É que não gosto de ordinárias, gosto de moças puras e castas feito você. Com a respiração ofegante, Miguel aproximou o rosto do de Lucena, quase roçando seus lábios, mas ela se levantou apressada, suando frio e sentindo falta de ar. Levou a mão ao peito e, sem coragem de encará-lo, disse com voz miúda: Padre Miguel, por favor. Ele não a seguiu. Permaneceu sentado onde estava, olhando para ela com ar de paixão. O corpo todo ardia e ele mal podia esperar a hora de tocá-la e beijá-la. Quanto mais pensava em seu corpo, sob o seu, mais o desejo o consumia. Contudo, tinha que admitir que ela era diferente das outras. As moças com quem se deitavam eram acusadas de heresia. Ele apenas cumpria sua função de verificar se eram virgens ou não. Jamais mantivera qualquer conversa com nenhuma delas. Seu interesse por Lucena, e além disso, chegou mesmo a pensar se já não estava na hora de ter sua amante particular, como muitos outros inquisidores faziam. Lucena seria uma excelente concubina, pura, prendada, culta, sozinha no mundo e grata. Muito grata a ele pelo apoio que ele estava dando para enfrentar a prisão do pai. Lucena, por sua vez, sabia no que ele estava pensando. O fato de ser padre não eximia daquele desejo imundo, entretanto precisava dele e faria o que ele quisesse. Ao contrário do que ele pensava, ela não era nem pura nem casta, só que ele não sabia nada do seu envolvimento com Ramon. Perdoe-me, Lucena, redarguiu ele em tom de desculpa. Não foi minha intenção ofendê-la. Sei que você é pura e eu não deveria ter feito isso. Não quero que esse infeliz episódio estrague a nossa amizade. Suspirando aliviada, Lucena retorquiu. Não se preocupe, padre. Sua amizade já é para mim de grande valia. Deu-lhe um sorriso sedutor. Ele quase saltou sobre ela, mas conseguiu se conter. Precisava ter cuidado ou estragaria tudo. Lucena era uma dama e não estava acostumada a ser tratada como uma ordinária feito Gisele. Sente-se aqui ao meu lado, chamou ele, disfarçando os pensamentos lúbricos. Lucena se aproximou e sentou-se, mantendo cautelosa distância. Olhos pregados no chão, implorou sentida. Não há meios de salvá-lo? Infelizmente, minha querida, não há nada que eu possa fazer. Se houvesse, creia-me, eu faria sem titubear. Lucena engoliu os soluços e continuou, e Blanca. Ela é a causa dessa situação. Não se esqueça de que seu pai só foi preso por se envolver com uma moura. Mas quem disse que ela é moura? De onde foi que surgiu essa história? Miguel suspirou e contou-lhe tudo o que sabia sobre a procedência de Blanca, o que deixou Lucena deveras impressionada. Sabia que seu pai tinha negócios em Granada e até já ouvira falar num tal de Hamed Kamal, mas jamais poderia suspeitar que ele tivesse uma filha, que essa filha fosse Blanca e que seu pai estivesse apaixonado por ela. Ainda assim não via motivos para fazerem o que fizeram a ambos. Não eram criminosos, e só porque Blanca provinha de uma linhagem oriental não significava que fosse ruim ou herege. Não é possível salvá-la. Indagou com fraca esperança. Ao menos ela, minha querida, se Blanca confessar, será a primeira a morrer, não só porque descende de mouros, mas também porque aliciou seu pai para que traísse a verdadeira fé católica. Por isso esqueça Blanca, ela não tem salvação. Mas prometi ao meu pai: concentre-se em Gisele.
É através dela que poderá vingar os dois e estará cumprindo sua promessa de um jeito ou de outro. E os meus bens? Monsenhor Navarro está confiscando todas as minhas propriedades. Em breve estarei na miséria. Não se preocupe com isso. Verei o que posso recuperar. E depois Gisele é uma mulher rica. E daí? Ao longo de todos esses anos, vem prestando valorosos serviços a Monsenhor Navarro, dividindo com ele o patrimônio dos condenados. E tudo poderá ser meu. Um brilho estranho perpassou os olhos de Lucena, e ela se levantou excitada. Depois que Gisele for presa, sob a sua orientação, você poderá dar um jeito de transferir-me tudo o que lhe pertence. É o que quer, é claro. Quero tudo o que é dela, inclusive sua alma. Você a terá. Farei o possível e o impossível para conseguir-lhe isso. E Monsenhor Navarro não diz que ela é sua protegida? Monsenhor Navarro nada poderá contra as irrefutáveis provas de heresia que apresentarei contra ela. Nem ele se atreverá a defendê-la diante de tanto sacrilégio. Em que está pensando? Sei que a Gisele anda metida com bruxarias. Meu Deus, que horror! Sim, é um horror, mas vai nos ajudar. Quando descobrir um dia que ela faz os seus trabalhinhos de magia, tratarei de prendê-la. Não vai ser difícil, você vai ver. Oh, padre, nem sei como lhe agradecer. Olhos brilhando de sensualidade, Miguel finalizou com voz vibrante de desejo. Volte amanhã, minha querida, à mesma hora. Quando Lucena saiu dos aposentos de Padre Miguel, o dia já estava quase amanhecendo, e em breve toda a abadia já estaria desperta. Ele se despediu dela contra gosto e foi se deitar, pensando em dormir ainda por algumas poucas horas, mas não conseguiu conciliar o sono, de tanto pensar em Lucena. Subitamente percebeu que não ansiava só pelo seu corpo. Gostava de estar junto dela apenas para poder desfrutar de sua companhia. Aquilo era novo para ele. Miguel jamais havia sentido a falta de nenhuma mulher. Mas então, por que pensava tanto em Lucena? A resposta deixou-o estarrecido. Não queria apenas dormir com ela. Queria para sempre estar ao seu lado, porque a amava. Pela primeira vez em sua vida, Miguel sentiu que amava uma mulher. O sol já ia alto, quando Miguel escutou fortes batidas invadindo seu quarto. O som vinha à distância e ele pensou que ainda estava sonhando. Aos poucos, porém, as batidas foram se intensificando e ele percebeu que havia alguém à porta. Abriu os olhos lentamente e olhou para a janela. Apesar de fechada, podia ver o sol se insinuando pelas frestas. Pigarreou diversas vezes, coçou a barba por fazer e ergueu-se com dificuldade, caminhando para a porta a passos vagarosos. Já vou, esbravejou, ante as batidas cada vez mais insistentes. Abriu a porta de chofre e deu de cara com Juan, que o olhava espantado. Padre Miguel, perdoe-me, é que Monsenhor está preocupado. O Senhor não apareceu ao desjejum e ele mandou-me para ver se está tudo bem. Está tudo bem? Juan tentava olhar por cima de seus ombros para ver se havia alguma mocinha ali com ele, mas Miguel se colocou na sua frente, impedindo-lhe a visão e retrucou de mau humor. Diga a Monsenhor que já irei ter com ele. Fechou a porta na cara de Juan e voltou para dentro. Já eram quase 9 horas, tarde demais para a abadia. Precisava arranjar uma desculpa para o seu atraso. Arrumou-se às pressas e foi ter com Esteban, que já o aguardava para irem juntos ao tribunal. Miguel? Exclamou o outro, com genuína preocupação ao ver as profundas olheiras que lhe sulcavam a face. O que foi que houve, meu amigo? Miguel sentiu uma pontada de remorso. Esteban gostava muito dele e era realmente seu amigo. Sua aflição era sincera e ele quase desistiu de seu plano de apanhar Gisele, mas logo se recuperou. A visão de Lucena e a certeza de que fariam bem ao outro lhe deram ânimo, e ele tornou ainda com uma certa sonolência. Perdoe-me, Esteban, dormi demais. É que não passei bem a noite. Acho que foi algo que eu comi. E sente-se melhor agora? Se não foi nada, já passou. Apenas um leve mal-estar, uma indisposição. Nem consegui comer nada ao desjejum. Não se esqueça de que hoje teremos outro auto de fé. Será que conseguirá comparecer? É verdade. Havia mesmo me esquecido. Hoje serão 4 executados, 3 homens e uma mulher, todos de Padre Valentim. O processo inquisitório foi um sucesso e os 4 confessaram.
Miguel já não ouvia mais o que ele dizia. Seu estômago doía, mas de fome, e ele teve que fingir que não sentia nada. Precisava sustentar sua mentira. Além disso, pensava em Lucena. Ela era linda e pura, e ele se reconhecia apaixonado. Enquanto conversavam, Juan não perdia uma palavra do que diziam. Padre Miguel estava muito esquisito, alheio, sonhador. Tinha certeza de que ele passara a noite com uma mulher. Mal-estar? Pois sim. Podia apostar que Padre Miguel estivera com alguém. Não vira nem ouvira nada, mas sua intuição lhe dizia que havia algo errado naquela história. Durante todo o dia, não voltaram a tocar no assunto. Era domingo, dia de execução, e todos estavam por demais ocupados, principalmente Esteban. Recebera a incumbência de substituir o inquisidor geral, ausente em mais uma de suas muitas viagens a Madrid. Ao final do auto de fé, Miguel pediu licença para se retirar. Estava muito cansado e precisava de repouso. Dormiu o resto da tarde e não apareceu para o jantar. Quer que vá chamá-lo, monsenhor? Indagou Juan, todo solícito. Não, Juan, deixe-o descansar. Ou melhor, prepare uma bandeja e leve aos seus aposentos. Ele deve estar com fome. Depois que terminou de comer, Juan fez como Esteban lhe ordenara. Preparou a bandeja e foi levá-la a Padre Miguel. Como de manhã, teve que bater diversas vezes até que ele viesse atender. Miguel abriu a porta com brusquidão e já ia dar uma bronca em Juan, que tratou logo de se justificar. Perdoe-me, padre, mas foi o monsenhor quem me mandou aqui. Pensou que talvez estivesse com fome. Estendeu-lhe a bandeja e Miguel chegou para o lado, mandando-o entrar. Juan pousou a bandeja sobre a mesinha, fez uma reverência e saiu. Miguel estava com fome. Por causa de sua mentira, fora obrigado a passar o dia praticamente em jejum. Nem sabia por que Esteban lhe mandara aquela comida, mas sentiu-se confortado e comeu tudo. Como o dia fora particularmente exaustivo, Esteban apareceu mais tarde, apenas para ver como ele estava passando. Ficou alguns minutos e foi para os seus aposentos. Também queria descansar. Por volta das 10 horas, a abadia já estava em silêncio. Juan esperou até ouvir os roncos de Esteban, que dormia no quarto contíguo. Levantou-se e foi espiar. O cardeal dormia sono alto. Pé ante pé, abriu a porta e meteu a cabeça para o lado de fora. Olhou de um lado para o outro no corredor às escuras. Nem sabia por que estava fazendo aquilo, mas algo lhe dizia que alguma coisa iria acontecer. Os espíritos a serviço de Gisele o estavam intuindo e direcionando. Gisele precisava saber da nova amizade entre Lucena e Miguel, e Juan era o único que poderia descobrir. Com a porta entreaberta, Juan sentou-se no chão e pôs-se a esperar, cochilando de vez em quando. Já era quase meia-noite quando sentiu, mais do que ouviu, alguém chegar pelo corredor. Ergueu-se parcialmente e espiou. Viu quando um vulto negro se aproximou do quarto de Padre Miguel e a porta logo se abriu. Juan esperou alguns minutos e foi até lá, sem fazer qualquer ruído. Ouvido colado à porta, escutou vozes no interior. Não conseguia perceber o que diziam, mas sabia que a outra voz era de uma mulher. De vez em quando as vozes se elevavam e ele ouviu algumas palavras soltas: meu pai, vingança, Gisele. Ao ouvir o nome de Gisele, Juan apurou ainda mais os ouvidos. Teria sido o mesmo nome de sua amada que ouvira nos lábios de outra mulher. Mas quem seria aquela mulher? E por que falava em Gisele? Seria mesmo a sua Gisele ou uma outra? Cada vez mais curioso, tentou espiar pelo buraco da fechadura, mas à meia luz era-lhe difícil identificar a mulher. Depois de algum tempo, as vozes se aproximaram da porta e Juan fez menção de fugir. Se Padre Miguel o surpreendesse ali, seria o seu fim. Os espíritos a seu lado, porém, cuidaram para que ele permanecesse, enchendo de coragem e determinação, ao mesmo tempo em que trataram de levar Miguel e Lucena para perto da porta, sem que ele abrisse. Agora mais confiante, Juan encostou novamente o ouvido à porta. As vozes soaram mais nítidas e o noviço escutou claramente o que diziam. Você prometeu ajudar. É o que estou fazendo. Não está, não o bastante. Meu pai continua preso naquela masmorra infecta, enquanto Gisele anda por aí, espalhando sua luxúria para destruir homens de bem. Tenha calma, Lucena. Do lado de fora, Juan afastou-se aterrado, abafando um grito de horror.
Lucena. Então aquela era a filha de Dom Fernão e parecia estar de caso com Padre Miguel. Aquilo era extremamente perigoso. Aquela moça, pelo visto, já descobrira quem delatara o pai e tinha fortes motivos para odiar Gisele, e fora se aliar justo a Padre Miguel, que vivia à espera de uma oportunidade para destruí-la. Precisava se apressar e contar tudo a Gisele. Somente na noite seguinte foi que Juan conseguiu despistar Esteban e ir à casa de Gisele. Já era tarde. Ele foi informado por Belinda que Gisele estava na taverna e só voltaria ao amanhecer. Não tinha remédio. Precisava ir ao seu encontro na taverna mesmo. Envergou o manto negro e partiu apressado. Quando entrou, Manuela dançava sobre a mesa, tendo aos seus pés diversos homens que gritavam e aplaudiam. Não viu Gisele e sentou-se para esperar. Sanches foi caminhando em sua direção, mas Manuela já havia parado de dançar e descera da mesa alcançando o primeiro. Olá, rapazinho. Cumprimentou ela apertando-lhe o queixo. O que faz aqui a uma hora dessas? Não devia estar na cama. Juan afastou a mão dela com irritação e indagou exasperado. Onde está a senhorita Gisele? Encarando com uma certa ternura, Manuela respondeu com ar materno. Sabe, mocinho, não tenho nada com sua vida, mas vou lhe dar um conselho. Esqueça Gisele, ela não é mulher para você. Juan sentiu o rosto arder e a raiva foi tomando conta de seu peito. Encarou Manuela com ódio e disparou. O que você tem com isso? Não tem nada com a minha vida nem com a de Gisele. Você tem a inveja dela. Manuela ergueu o corpo e deu de ombros, acrescentando com frieza. Pense como quiser, mas depois não diga que não avisei. Gisele só tem olhos para Ramon. É mentira. Nesse momento, Gisele e Ramon vinham vindo lá de dentro. Percebendo o ar exaltado de Juan, a moça fez sinal para Ramon que se afastou, sob o olhar hostil do noviço. Manuela, por sua vez, deu de ombros novamente e foi servir as mesas do outro lado. Muito bem, Juan, falou Gisele sedutora. O que eu traz aqui dessa vez? Juan procurou Ramon com os olhos, mas não o encontrou e respondeu taciturno. Aquele é Ramon? É sim, porque quem foi que lhe contou? Sua nova dançarina intrometida. É mesmo. Tornou Gisele irritada. O que mais ela lhe disse? Disse que você só tem olhos para Ramon. Ela deve estar com ciúmes, afinal você é um rapaz bonito. Sentou-se ao seu lado e pousou a mão sobre o seu joelho, fazendo-lhe uma carícia discreta. Juan rosbeceu e quase caiu da cadeira, enquanto Gisele o fixava com um olhar cada vez mais sedutor. Gisele, eu... Não precisa ficar nervoso. Agora diga-me, tem alguma novidade para me contar? Rosto coberto de rubor, Juan aqueceu, o que causou um certo sobressalto em Gisele. Embora mantivesse o noviço sob seu controle, confiava na palavra de Esteban, que nada lhe aconteceria. Em silêncio apanhou sua mão e puxou para dentro, indo com ele para o quarto, que ficava nos fundos da taverna. Acomodou numa cadeira e sentou-se na mesa, balançando as pernas diante dele e fazendo com que o vestido se levantasse propositalmente até a altura dos joelhos. Juan não conseguia despregar os olhos das pernas de Gisele. Por mais que tentasse, havia nela um magnetismo que o atraía cada vez mais. Muito bem, Juan. Agora conte-me o que aconteceu. Prolongando-se o mais que pôde, Juan lhe contou sobre a visita da mulher a Padre Miguel, que descobrira ser Lucena, filha de Dom Fernão. Gisele ficou alarmada. Todos os seus sentidos se aguçaram, e ela teve certeza de que aquela amizade seria extremamente perigosa, não só para ela, mas também para Ramon. Se Lucena soubesse que Ramon a deixara por ela, seu ódio seria ainda maior. Por favor, implorou Juan, não diga nada a Monsenhor Navarro. Se ele descobrir que fiquei escutando, vai me castigar. Não se preocupe, não pretendo dizer nada. E agora vá, preciso pensar no que fazer. Juan se levantou timidamente e ficou parado diante dela, pensando no que lhe dizer. Senhorita Gisele balbuciou. O que foi? Sabe o quanto gosto de você, não sabe? Sei sim. E você disse que também gostava de mim. Ah, mas eu gosto. Não está apenas me usando. Eu, imagine, Juan, gosto de você, só que eu não quero prejudicá-lo. Então afaste-se desse tal de Ramon. Aquele era um terreno perigoso. Juan morria de ciúmes de Ramon
e se descobrisse quem ele era, poderia traí-lo e colocá-los em sério risco. Precisava fazer alguma coisa. Ao invés de responder, desceu da mesa e aproximou-se dele. No mesmo instante, o coração de Juan disparou. Calmamente, Gisele apanhou sua mão e levou aos lábios, puxando para si com ar de paixão. Beijou com ardor, e Juan tentou fugir, mas Gisele não permitiu. Com mãos hábeis, pôs-se a acariciá-lo, até que ele não pôde mais resistir. Juan agarrou-a com volúpia e deitou-a no chão, desajeitadamente. Auxiliado por Gisele, Juan teve sua primeira noite de amor. Se antes já estava apaixonado por ela, agora então sentia que não poderia mais prescindir de seu corpo. Agora volte para a abadia, falou Gisele, ao mesmo tempo em que o beijava. Não queremos que Esteban dê pela sua falta, não é? Não, calou-se envergonhado. Posso vivê-lo amanhã? É perigoso. Eu darei um jeito. Não sei se seria prudente. Por que não quer que eu venha? Não é isso. É por causa de Ramon. Esqueça Ramon, ele é apenas um amigo. De onde foi que surgiu esse amigo tão repentino? Não interessa. Ramon é meu amigo e pronto. Não é como você. Como eu. Você é o meu menino, meu amor. Mas agora deve ir. A muito custo conseguiu convencê-lo. Apesar de contrariado, Juan se foi morto de ciúmes. Vendo-se afastar no fim da rua, Ramon voltou para a taverna. Ficara do lado de fora à espera de que o rapaz saísse para não lhe despertar ainda mais ciúmes. Puxa! Exclamou, fechando a porta do pequeno gabinete onde Gisele se encontrava. Pensei que ele não fosse mais embora. Percebendo a cara de preocupação de Gisele, Ramon estacou alarmado. Você nem pode imaginar o que aconteceu. O que foi? Ao saber que sua ex-noiva estava se encontrando com Padre Miguel e que pretendia se vingar de Gisele, Ramon sentiu um frio na espinha. Sabia que ela não era mais virgem e tornar-se amante de Miguel era apenas questão de tempo. Quando ela descobrisse a verdade, não hesitaria em liquidá-los. Esteban está do nosso lado. Procurou tranquilizar. Eu acho. Então sugiro que vá falar com ele. Farei isso. Ainda que Juan lhe pedisse que não contasse nada a Esteban, ela não podia permitir que Miguel tramasse a sua destruição junto com aquela Lucena, que ela sequer conhecia. Precisava agir antes deles. Padre Miguel era influente, mas Esteban era muito mais. Encontraria um jeito de protegê-la.